Olá, galerinha! Hoje a gente vai falar do abstracionismo. O que é abstração, né? Abstração é tudo aquilo que foge do figurativo. E o que é figurativo? Então vamos lá entender primeiro o que é figurativo para depois a gente partir para a abstração. Então, quando eu desenho algo que você reconheça, ou que eu reconheça, eu estou retratando algo da sua forma natural, ou seja, estou copiando a sua imagem da natureza. Quando eu falo natureza, gente, eu não estou falando somente de árvore, rio, enfim, eu estou falando dos elementos que tem na nossa vida, né? Então, quando, por exemplo, eu desenho um jarro, vou usar aqui, eu tenho aqui e desenho um jarro. Então aqui é uma figura de um jarro. Eu reconheço aqui essa figura de um jarro. Portanto, esse desenho ele é figurativo, porque aqui está uma figura de um jarro, né? Eu vou lá naquela casinha que todo mundo desenha quando é criança, né? Aqui é uma figura de uma casa. Mas quando eu venho aqui então, aqui também é um desenho. Esse desenho aqui, como nem eu nem você reconhece a forma natural da coisa, ou a gente não reconhece a figura de alguma coisa, então esse desenho aqui é abstrato. Então, desenho abstrato é todo desenho que a gente não reconhece de imediato a coisa representada. Esse desenho pode representar algo, mas necessariamente eu não desenhei a figura do que eu quero representar. Eu representei através de formas desconhecidas, de formas estranhas, de formas esquisitas. Então aqui é um desenho figurativo e aqui é um desenho abstrato. Depois é um rabisco. Não, rabisco é se eu fizesse isso aqui. Aí seria um rabisco. Mas você viu que eu fui desenhando, fui traçando aqui na minha mente o que eu queria fazer e eu fui desenhando. Então aqui é abstrato, deixa eu apagar esse rabisco. Então aqui eu tenho um abstrato e aqui eu tenho um figurativo, certo? Então, gente, como é que esse processo de abstração se deu? Bom, os artistas antes, eles ficavam presos na cópia da realidade, na cópia da natureza, só que isso com o tempo, principalmente depois da modernização, com a criação da máquina fotográfica, então esse aparelho, ele começou a fazer o papel que o artista fazia antes, ou seja, de copiar a natureza, de retratar a natureza. Mas uma vez, quando eu falo natureza, eu não estou falando só da árvore, do rio, da montanha, não. Estou falando do ser humano, estou falando dos objetos, estou falando de tudo que há na vida. Então, a máquina fotográfica, como estava fazendo já esse papel de forma mais rápida, mais fiel, o artista se viu livre para interpretar a vida, não mais copiar a vida como ele fazia antes. E com isso, surgiu vários movimentos artísticos e um desses movimentos artísticos libertou o processo criativo do artista daquela visão só copiadora, daquela atividade de copiar somente para um processo criativo, para um processo de interpretação, se deu também por causa disso. Nesse caso, que a liberdade criativa ficou muito mais importante do que meramente copiar, certo? E a abstração é uma desses movimentos que promoveu essa liberdade. Então o homem começa a fazer suas interpretações a partir das formas, a partir das cores, não somente a partir do desenho figurativo. Bom, então você vai ver essa variedade de interpretações, de criações, através das formas e das cores. Então, eu vou dar alguns exemplos de como a abstração ela é
ilimitada, ela dá uma margem criativa, enfim, infinita. Veja alguns exemplos aí bacanas. Vamos lá, eu vou levar vocês até minha sala, onde eu tenho 3 quadros abstratos, para você ver o quanto é interessante esse tipo de pintura. Até porque a figura, uma hora cansa, né? Toda hora a gente vai vendo ali, vai passando, vai olhando, ela vai cansar ao ponto de você começar a passar sem perceber. Já o abstrato, né? Ele sempre te atrai para algum detalhe, sempre te atrai para um novo ângulo que vai olhar. Eu acho bastante interessante. Então, ó, vamos lá na sala para a gente ver isso. Bom, então a gente tem aqui na sala 3 exemplos que eu vou dar para vocês de quadros abstratos. Então você vai perceber essa beleza que eu falei anteriormente. Então a gente tem aqui 3 técnicas. Eu tenho aqui essa primeira, o qual eu utilizei um pente para dar essa textura e fazer essas misturas das cores, causando esse efeito aqui. Eu achei bacana, certo? Então você vê que eu interferi diretamente aqui nessa pintura. Já o quadro ao lado, eu não interferi diretamente, ou seja, eu não coloquei a mão. Eu usei uma seringa e fui espirrando a tinta para causar esse impacto. Então, aonde é que está aí minha interferência? Na escolha das cores e também na questão do ângulo. Então, você viu que eu usei um ângulo só para dar essa explosão, porque eu queria dar essa sensação mesmo de explosão de cores, de explosão do colorido, né? A vida explodindo através das cores. Então, eu usei essa técnica que chama de action painting, é quando o artista não tem essa interferência direta na tela, que é diferente da que eu mostrei aqui, que eu interferi, claro, diretamente com minha mão. Ou se eu pinto com pincel, também estou interferindo diretamente. Essa aqui não interferi. Então, é uma pintura de ação, chama action paint, que é o nome em inglês. Bom, outro exemplo também que eu vou mostrar a vocês é a pintura da abstração geométrica. Esse exemplo aqui, você já percebe em linhas retas, já percebe o círculo, enfim, são imagens geométricas que, ao se unir, vai formar uma composição. E aí eu coloco as cores dando esse efeito bacana. Você vê que não necessariamente eu não preciso de um desenho figurativo para ter aí um quadro belo. Um quadro bonito, sem o figurativo, assim como os dois, né? Você percebeu que não há presença de um desenho figurativo, só de formas estranhas, esquisitas, porém isso tem vida. Então, para um quadro ser bonito, necessariamente ele não precisa do desenho figurativo, até porque o desenho por si só ele tem a vida dele, as cores também por si só promovem a vida, né? Então são elementos distintos que vivem isoladamente tranquilo. Mas claro, quando a gente une os dois fica bacana. Então, beleza. Vamos passar agora para a atividade que eu vou dar uma dica de como vocês vão fazer essa pintura abstrata. Valeu! Então vamos cá para a explicação da atividade. Bom, então você vai trabalhar na metade de uma folha de ofício. Você pode até dobrar no meio, certo? Na metade a gente vai fazer uma abstração aqui, linear ou informal, certo? Eu começo de riscar sempre da ponta do limite do meu espaço.
Eu venho aqui. É bom sempre tocar nos limites. Pronto, eu fiz o meu desenho aqui. Posso colocar elementos livres. Então, eu fiz o meu desenho aqui, certo? Então, esses espaços que você percebeu que a linha nos deu, você vai aplicar a cor. Não utilize as mesmas cores em espaços colados no outro, ou seja, espaços vizinhos. Você pode repetir em espaços distantes, certo? Sempre pinte até você conseguir o limite por outra linha. Você não pode ultrapassar a linha, como se fosse um muro. Então você só vai pintar nos espaços que a linha não deu. Essa abstração aqui que eu vou explicar agora é a abstração geométrica. O que você vai fazer? Desenhar várias figuras geométricas. Vai misturando essas figuras. Então eu tenho aqui um quadrado. Vou fazer um triângulo já virado para cá. Posso fazer um triângulo dentro de novo. Vou fazer uma circunferência. Posso fazer outra circunferência. Vou fazer um quadrado menor aqui. Então você é livre, de qualquer jeito. Fazer um retângulozinho aqui. Pronto. Então eu misturei várias figuras geométricas. Então aqui eu tenho uma abstração linear, informal. E aqui eu tenho uma abstração geométrica. A pintura é igual. Nunca repita a mesma cor em espaços vizinhos, certo? Você pode aplicar em espaços longe. Sempre respeite as linhas. Se eu estou pintando aqui, eu não posso passar dessa linha aqui. Então, a partir do momento que a linha me limitou, eu vou partir para outro. Digamos que eu queira pintar aqui, eu posso, porque está separado, ó. O azul ele não se une. Então eu posso tranquilamente. Então as cores vocês vão escolher e ir pintando. Não ignore os espaços pequenos não, viu gente? E uma dica, toda vez que você completar a pintura, você vem com preto e contorna todas as suas linhas, porque o preto ele valoriza muito mais o desenho. Se liga nessa, toda vez que você completar a pintura, contorne suas linhas todas de preto. Se não tiver preto, vá com azul ou com qualquer outra cor escura, mas o preto é ideal, ok? Vou ficar esperando, curioso para ver a produção de vocês. Valeu, gente. Tchau.